pelo modo dele andar. Eu não nego, mas eu estou desconfiado que essa tábua leva prego. Bem, companheiros e companheiras, boa noite. Essa introdução musical, não é? É justamente porque toda trilogia tem que ter um clima melodioso, né? E aí vai essa musiquinha, casualmente uma música do finado de Cro. E foi publicado em vários portais, em vários jornais, do relacionamento íntimo, não é? Do ex-assessor de Jair Renan, né? O filho 04, do mito, do imbrochável, do imbecil, do inculto, do fujão, do desertor, como bem disse o general Santos Cruz. Bem, ele que se acha o machão, sempre falando, né? E se comentando, né? A boca pequena, tal, do Carluxo, né? Mas que já saiu das telinhas, agora ocupou o lugar o filho 04, o Jair Renan, e o senhor, se não me equivoco o nome do rapaz, acho que é Diego Puper, declarou e diz que vai dar mais declarações do relacionamento romântico que tinha com o filho 04 do Bolsonaro, do mito, do imbrochável, né? Que recém agora saiu, parece que do hospital, mas já ele volta. E qual será o comportamento agora da pericrente maçaneta, da Micheque, que queria receber joias da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Bahrein e sei lá mais de onde. Bem, gente do porão, como disse muito bem o ministro Gilmar Mendes, gente do porão. Agora a família vive um rebuliço só, porque eram considerados os machões, mas Bolsonaro também, né, segundo as más línguas também, naquela época, né, do começo, no banheirão da caserna com Aristides, né, já deixava um pouco a desejar, segundo as más línguas. Não sou eu que estou falando, é o povo que diz. E se o povo diz, né, todo boato tem um fundo de verdade. Não é isso que diz o provérbio? Agora chegou a vez do filho Jairzinho, o 04, o delinquente mirim, que era assessor de um parlamentar em Brasília, mas ele ficava em Camboriú. Quer dizer, ele assessorava é uma forma, vamos botar assessorava entre aspas, não é? De uma forma assim mais prazerosa, não é? No balneário de Camboriú, onde ele assessorava, ganhando 12 ou 13 mil reais por isso. Que quem paga é você, eu, nós todos. Então, eu quero que vocês vejam esse problema e que confusão está formada, mais confusão, porque já vem uma quantidade de confusões, né? Que certamente a solução final vai ser o chilindró, como dizia no passado, ver o sol nascer quadrado. Bem, não tenham receio disso, não tenham receio, porque se esses primeiros 3 ou 4 réus já foram condenados a 17 anos e tal,
O que esperará Bolsonaro? O que esperará Carluxo, não é? O cabeça de moranga, entendeu? O chefe do gabinete do ódio, o que colocou, não é, a pedido do seu pai, o Brasil na situação de calamidade no quadriênio passado, e ainda muitos estúpidos o seguem, não é? Foi publicado, não sei se vocês chegaram a ver isso, já foi publicado em todo o território nacional que a mortandade maior de pacientes da Covid-19 se deu justamente em redutos bolsonarentos. Por quê? Porque ele simplesmente dizia, não é, que a vacina não traria nenhum benefício. Ele era totalmente contra a ciência. E esses estúpidos o copiavam, assim como copiam também aqueles que têm o cérebro lavado em várias igrejas evangélicas, e também não só em igrejas, em muitos lugares, até em trabalhos comuns, da indústria privada e até na indústria pública. Aquele que se deixa lavar o cérebro, ele é comandado pelo cérebro alheio. Então você não tem condição de se manifestar. Você se manifesta, não é, através da ditadura de quem está te comandando. É o que aconteceu com os patriotários. E vocês viram no que deu, não é, o Brasil, não é, o progresso para trás, não é, caminhando igual caranguejo, né, para trás, o total regresso do Brasil. O Brasil se ausentou da comunidade internacional. O Brasil foi um pária, não é, da política internacional. Quando o Mandrião bandido Fujão ia participar de qualquer evento internacional, ou na ONU, ou qualquer outro, dos poucos que foi, ele era simplesmente, como diz a linguagem popular, o espalha-rodinha. Ninguém queria ficar do lado dele. Não é o caso de Lula. Lula, quando vai, não é, com a sua esposa Janja ou com a comitiva, todos querem se acercar ao atual presidente. Já o desgovernante passado, porque é um desgovernante passado, isso não acontecia. Era o verdadeiro espalha-rodinha, não é? Então, o que aconteceu foi uma mudança da água para o vinho, né? Uma mudança da água para o vinho. Ele não era o comedor das menininhas do Vivendas da Barra Pesada? Não, ele era simplesmente a donzela do rapazinho de sobrenome Pupe, P-U-P-E, que vai declarar mais a Polícia Federal. Mas já deu em amplitude toda a sua declaração, que tinha relacionamento amoroso com o filho 04, com o Jair Renan Bolsonaro, não é? O assistente do parlamentar, mas no balneário de Camboriú, não era em Brasília, não é? Assim como o cabeça de moranga, Carluxo, também, não é? Ele era um vereador do estado do Rio de Janeiro, mas um vereador federal. Ele só vivia em Brasília. Ele era um vereador federal. Todos os vereadores são municipais. Agora, esse é o único vereador da história do Brasil, desde o Brasil República em 1889, com o Deodoro para cá, o único vereador federal, Carluxo, o cabeça de moranga. E o que vai falar agora Bolsonaro?
Vai chamar Aristides? Vai chamar Hélio Negão? Bem, isso aí é um problema meramente familiar. Agora, como estará as coisas com Micheque e família? Porque, né, Valdemar da Costa Neto, o boy lá de Mogi das Cruzes, que dá nó em pingo d'água, né, já está querendo se desfazer dela, não é? Porque está assumindo atitudes que não são atitudes pertinentes, que pode levar a um campo, não é, progressista. Então, está sendo comandada, na verdade, a dona Micheque Massaneta, mais conhecida, não é, por esse cognome, está sendo comandada pelo seu maquiador, aquele que montou uma sociedade de vender joinhas com ela, bijuterias, não é? O maquiador comanda a dona Micheque. A que ponto nós chegamos no Brasil? Agora, imaginem todos vocês, por um ponto percentual, um pouquinho menos de 2, esse infeliz quase se reelege. Mas toda essa carga, né, que votou nele, que já o abandonou, porque o que tem ele agora é o que? 10 a 15%, quando muito, no exagero, né, que segue com as vendas nos olhos e são enfermos mentais, não é? Assim como a família toda Bolsonaro. Bem, é Deus, pátria e família, mas é um Deus que ele não reza, ele não vai a culto. Quando começa o negócio ficar bom, aí não. Ele só vai na hora do aperto. É igual ao hospital, só vai na hora do aperto. Então, vejam bem, vocês não querem ver o óbvio. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. E o pior não é aquele que não vê tudo, mas é aquele que vê o que os outros não veem. E o pessoal não se dá conta disso, mas pouco a pouco está se dando. Daí a ascensão de Lula, não é? Daí o Instituto de Pesquisa ter colocado Lula em um patamar mais elevado e Bolsonaro, a cada dia que passa, cai mais, decresce. E todo aquele que agora, em 2024, tentar se relançar ou tentar se eleger usando o nome Bolsonaro, pode estar certo que vai cair num abismo de onde jamais sairá. Isso são palavras minhas, com absoluta certeza. Bem, agora, o senhor Jair Renan, se ele, sei lá, né, tem um relacionamento amoroso, isso é um problema particular dele, né? Cada um pode ter o relacionamento com quem quiser, não é? Mas não venha aqui dar uma de machão, e isso, aquilo, aquilo outro, né? Sendo que não é nada disso que você pregava. Bem, a turma dos vigaristas, a turma da família está indo para o buraco e vai cair no esquecimento da história. Bem, boa noite a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.